A CPI do Sistema Ferroviário da Assembleia Legislativa concluiu os trabalhos. O relatório final aponta várias irregularidades, entre elas o desmanche e a venda de equipamentos pertencentes ao governo federal. O relatório de 35 páginas denuncia irregularidades cometidas pela empresa que é responsável pelo transporte ferroviário na região centro-oeste de São Paulo. Desde 1998, a empresa América Latina Logística recebeu do governo federal a concessão da operação da ferrovia, mas as estações e materiais como trens e trilhos antigos continuariam como patrimônio público. A empresa concessionária ALL está vendendo o patrimônio público. Então, esses vagões não pertencem à ALL. As locomotivas não pertencem à ALL. A CPI apurou que grande parte desse material foi vendido irregularmente até por funcionários da empresa. A própria Polícia Federal flagrou essas pessoas cortando os vagões para vender como se fosse sucata e para vender para os ferros velhos. Isso, enfim, é uma situação drástica, uma situação de total abandono, uma situação de dilapidação do patrimônio público que ficou evidente durante as investigações. A fiscalização da malha de São Paulo é feita por 3 policiais ferroviários. Eles são responsáveis por mais de 4.000 quilômetros de trilhos. Para a CPI, é praticamente impossível que esses policiais consigam proteger o que resta. A solução apontada pelo relatório é devolver a malha ao governo do estado. Na região centro-oeste, as maiores irregularidades estão em Bauru. Aqui é um dos maiores cemitérios de vagões do país. São peças que foram deterioradas pelo tempo, mas que poderiam ser recuperadas. Segundo o relatório, alguns contratos de venda desse material foram investigados pela Polícia Federal. Em um deles, a empresa América Latina Logística se compromete a entregar 25.000 toneladas de material que pertenceria ao governo federal. Apesar de ser avaliado pela empresa como sucata, o valor do contrato foi de mais de 12 milhões e meio de reais. De acordo com a Polícia Federal, o material era de ótima qualidade. Apesar de abandonado, os vagões e trilhos estão sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e poderão ser leiloados pelo governo federal. Esse leilão todo esse patrimônio não operacional ficaria avaliado a aproximadamente R$1 bilhão. Quem trabalhou na Malha Paulista lamenta o desmanche clandestino dos trens. Para este sindicalista, o cancelamento do contrato, apontado como solução pela CPI, poderá devolver a operação dos trilhos ao governo do estado. Vai ter que comprar 3 locomotivas novas, porque venderam todo o patrimônio, venderam rede aérea, venderam as locomotivas elétricas. Então, se o governo do estado ou a CPI da Assembleia decidir que se cancela essa concessão pelo fato de todas essas coisas que aconteceram, a ferrovia pode voltar a trabalhar, sim, pode voltar a funcionar. Em nota, a ALL informou que não há qualquer ilegalidade na venda de sucata, prática prevista e autorizada nos contratos de concessão e arrendamento. Já o DENIT em Brasília diz que vai avaliar a questão com cuidado. Bom, em primeiro lugar, o que a CPI está dizendo aí não é novidade para ninguém. Quem acompanha as denúncias e reportagens na imprensa sabe e faz muito tempo que esse patrimônio público também está sendo jogado no lixo. Aqui mesmo no Tem Notícias, eu já fiz comentários sobre o assunto. Eu disse, por exemplo, o seguinte: enquanto nos países ricos os trens ganham a cada dia novas tecnologias, no Brasil eles estão virando ferrugem. E eu disse ainda sobre a situação das ferrovias. É o mesmo que deixar a casa cair para depois reformá-la. A verdade é que a casa caiu e os governantes ficaram assistindo de braços cruzados. Ou seja, não é de hoje que estão metendo a mão no que é do povo, no que é nosso. O que mais importa como resultado dessa investigação da CPI é que agora as denúncias sobre essa situação absurda passam a ter mais peso político. E quem sabe alguém começa a nos explicar por que os governos viraram as costas para o transporte ferroviário. Uma operação que pode ser mais barata e mais eficiente do que essa verdadeira loucura na qual se transformou o transporte rodoviário. Só espero que essa CPI não acabe como tantas outras, enfiadas nas gavetas cheias de ratos daqueles que não estão nem aí para os verdadeiros problemas que nós enfrentamos aqui fora, longe dos confortáveis gabinetes dos palácios.